Nesse vídeo eu vim para responder uma pergunta de muitas pessoas que me escreveram através de e-mail e pediram que eu esclarecesse melhor o meu ponto de vista. Para falar a verdade, eu não gosto de fazer isso, de mostrar na Bíblia o que eu acredito. Particularmente eu não gosto, porque é uma interpretação minha. E outra pessoa pode ter uma interpretação diferente, é claro. Mas, então, eu vou mostrar a minha interpretação e porque eu acredito que a Bíblia não ensina a desassociação da forma como ela é feita pelas Testemunhas de Jeová atualmente. Para começar, eu tenho aqui este livro, Mantenha-se no Amor de Deus, que é o livro atualmente estudado e que fornece a instrução de como tratar uma pessoa desassociada. Aqui diz o seguinte, na página 207, tem aqui o estudo Como Tratar uma Pessoa Desassociada. Você que não é testemunho de Jeová pode procurar este livro que você vai encontrar toda a doutrina, como é que funciona. E aqui diz assim, sobre não cumprimentar a pessoa. É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Sim, por várias razões. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e à sua palavra. Obedecemos a Jeová não apenas quando é conveniente, mas também quando isso envolve grandes desafios. Muito bem. Aqui na frente ele cita o texto que dá base a essa interpretação e mais à frente fala de duas situações, na página 208. Quando desassociado é um parente que vive em casa e quando é um parente que vive fora de casa. Quando o parente vive em casa, diz a página 208, parágrafo 2, diz que diz assim, que ele não perde os vínculos com a família. Os tratos normais continuam. Mas ele não pode, por exemplo, participar do estudo em família, porque ele escolheu cortar os vínculos espirituais com a família. Já quando o parente vive fora de casa, olha só o que diz. Em outros casos, o parente desassociado talvez faça parte da família, não faça parte da família imediata, ou seja, um membro da família imediata que não mora na mesma casa. Embora, em raras ocasiões, se precise cuidar de um assunto familiar importante com o parente desassociado, tal contato deve restringir-se ao mínimo possível. Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter tratos com parentes desassociados e assim vai. Aqui na página do rodapé ele cita a sentinela de 1º de outubro de 2001 e de 15 de novembro de 1988. E também de 15 de dezembro de 1981, página 22 a 27, onde diz que um simples oi dito a uma pessoa pode ser o começo de uma conversa e de uma amizade. Aí faz a pergunta, queremos dar esse passo para com alguém desassociado? Bem, então a doutrina é essa. Mas será que ela realmente está de acordo com a Bíblia? Bem, o corpo governante é mestre em fazer a Bíblia dizer o que ela não diz, em isolar textos bíblicos e usar esses textos para dar base a uma doutrina, a uma coisa que na realidade a Bíblia não ensina. Vamos ver os dois textos que dão base à doutrina e se eles realmente dizem que não é para cumprimentar a pessoa, não falar de jeito nenhum com ela. Vamos ver. Então, eu vou usar a tradução do Novo Mundo e o primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Mas eu vos escrevo agora, para que cesseis de ter convivência com qualquer um que se chame irmão e que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou ganancioso, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Então esse é o texto que diz que a pessoa deve cessar de ter convivência. Vamos analisar. Se eu digo para você, cessar de ter convivência, o que significa isso? Significa parar de ter convivência. Aqui não diz que é para parar de falar. Aqui diz que é para cessar de ter convivência. Ou seja, é cessar de ter amizade. Quando eu digo para você assim, é melhor você se afastar daquela pessoa, porque ela tem uma conduta errada e pode fazer com que você também entre na conduta dela. O que é que você entende? Que é para parar de falar com a pessoa?
Claro que não. Você entende que é para evitar ela o máximo possível. Mas não significa que você vai parar de falar com ela. Então aqui a Bíblia não diz que é para parar de falar. E o outro texto? O outro texto é 2 de João, versículo 10. 2 de João, versículo 10. Analisa. 2 de João, segunda carta de João, versículo 10 diz assim: se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais em vossos lares, nem o cumprimenteis. Então aqui aparece que a Bíblia está dizendo que não é para cumprimentar a pessoa. Alguém que aqui diz não seguir o ensino, que se alguém não trouxer este ensino, o ensino que eles falam, na realidade é o ensino deles, a doutrina das testemunhas de Jeová. Então, se alguém chegar lá e ensinar outra coisa, não receber nos seus lares e nem o cumprimentar. Então essa é a ideia que eles têm, entendem que é para não cumprimentar a pessoa. Mas se a gente ler um pouquinho antes, no versículo 7, a Bíblia diz quem são as pessoas que não se devem cumprimentar. Vamos ver. Então, 2 de João, versículo 7, diz assim: pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Então veja, a Bíblia diz que não é para cumprimentar pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne, ou seja, pessoas que não acreditam no sacrifício resgatador de Jesus Cristo. Eu, por exemplo, sou ex-testemunho de Jeová. Acredito firmemente no sacrifício de Jesus Cristo e acredito que Ele veio realmente para me salvar, que Ele é filho de Deus. E então, eu sou o anticristo? O que você acha? É claro que não. Mas então eles fizeram com que a Bíblia diga a testemunhas de Jeová que não me cumprimente, que não fale comigo. Eles disseram que eu sou o anticristo. É sério. Eles estão fazendo a Bíblia dizer coisa que ela não diz. Mas ainda tem mais. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Veja. Aqui, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Porque a Bíblia ensina realmente que quando um pecador começa a pecar dentro da congregação, ele deve ser tomado nota, ou seja, ele deve ser chamado a atenção. E, em último caso, ser realmente expulso. Mas não para parar de falar com ele. Porque 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 diz assim: mas se alguém não for obediente à nossa palavra por intermédio dessa carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele, para que fique envergonhado. Então aqui é a mesma ordem que foi dada lá no outro: cessar de ter convivência, parar de associar. Aqui não diz para parar de falar. E continua: contudo, versículo 15, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Eu pergunto a você: como alguém pode continuar admoestando alguém como irmão se não fala com essa pessoa? Ora, evidentemente nós podemos ver que essa doutrina ela é errada, ela é uma doutrina absurda e que tem separado muitas famílias. Quantas e quantas pessoas param de falar com seus parentes por causa dessa aberração, dessa criação de homens? Muitas pessoas. Por esta razão, você que quer ser realmente aprovado por Deus, você tem que levar em consideração isso. Você tem que seguir a Bíblia, o que ela diz, e não o que os homens dizem. Essa história de não dizer nenhum oi para a pessoa, isso aí quem disse foi a sentinela, não foi a Bíblia. Então pare para pensar, bote a mão na sua consciência, veja que você pode estar cometendo um pecado, um erro seríssimo, e então tome a sua decisão correta e pare de agir dessa forma, pare de fazer julgamento entre seu irmão. Isso é muito sério. A Bíblia aqui provou para você que ela não ensina que não é para dar nenhum oi à pessoa. Quem diz isso é a sentinela.